esse livrinho aqui, ó. Então tá aqui, Deus falando conosco o tempo todo por aqui, ó. Por todas essas folhas aqui, bem fininhas. É Deus falando conosco desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse. É a palavra de Deus, gente, é a voz de Deus falando conosco. É a voz de Deus falando conosco. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, né, para ler o livro de João. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 7. Vamos passar um pouquinho no capítulo 6, mas antes eu vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com seus amigos e fazer um comentário para que a gente possa interagir. Esse meu canal ele não é um canal monetizado, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês para divulgar, passar para frente, para que essa leitura, a leitura da palavra, chegue a mais pessoas, né? A pessoas que têm sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Muitos acontece assim, que já aconteceu comigo, né, há muito tempo. E eu não tinha paciência para ler a Bíblia, porque a minha vida era muito corrida, eu tinha muita coisa para fazer. Era criança para cuidar, era serviço de casa, era trabalho, né, profissional. E me tirava totalmente a atenção. E naquela correria eu lia assim, correndo e não respeitava vírgula, não respeitava parágrafo e acabava que eu me desinteressando de ler, porque eu não entendia muito bem a palavra de Deus. E aquilo me provocava um certo desânimo, né? Me dava sono toda vez que eu lia. Então era um pesar, uma batalha espiritual, na verdade, que eu não sabia o que era. E nisso a gente acaba sofrendo, né? Porque Deus deixou todo o ensinamento dele aqui nesse livro. Esse livro nada mais é do que a voz de Deus, né? Eu gosto de mostrar. É a voz de Deus falando conosco em todas essas folhas aqui, né? Então, se nós ouvíssemos Deus falar, nós erraríamos menos na vida, nós sofreríamos menos na vida, porque nós seguiríamos tudo o que está escrito aqui. Porque Deus deixou desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse, Ele deixou escrito aqui como que nós deveríamos viver. Ele nos ensinou a viver. Mas nós, muitas das vezes, por causa das preocupações com a vida, né, aquela gana de ganhar dinheiro, gana de trabalhar, né, pela vida financeira, preocupado só com a vida material, né, com passeios, com diversões, e a gente esquece de buscar a Deus. A gente esquece de louvar a quem nos criou, a quem criou tudo que há na terra. Tudo. Deus nos trouxe aqui na terra. Existe um ser que se chama Deus, que muitos não creem que existe. Mas ele existe porque você está aqui hoje. Você ouve, você fala, você gesticula, você anda, você vai, você vem, você tem família. Porque existe uma pessoa que te fez. E essa pessoa se chama Deus. Para muitos que não conhecem, Jeová Deus. E ele trouxe a palavra dele em forma de verbo, que é Jesus Cristo. Enviou Jesus Cristo na terra. Então ele veio e trouxe um novo testamento, que é isso que nós estamos lendo no livro de João, para melhor entender, porque ele vem falando desde Mateus, Lucas, Marcos e João, vem falando sobre o Evangelho de Jesus, desde o primeiro instante, no primeiro momento que ele foi concebido. E nós devemos seguir esses mandamentos, porque Jesus ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio cumprir a lei do Antigo Testamento, mas ele veio como o Cordeiro de Deus, que antigamente, no Velho Testamento, não existia Jesus Cristo, ele não tinha vindo, ele só era proclamado pelos profetas que viria. Os profetas já faziam alusão à vinda de Jesus Cristo na terra. E ali, para expiação dos seus pecados, para que pudesse haver um arrependimento e perdão, os sacerdotes ouviram as leis que Deus deixou na época de Moisés, na época que Deus tirou o povo de Israel do Egito, através de Moisés. Então ele deixou leis, e esses sacerdotes seguiam as leis e seguem até os dias de hoje, que são judeus. E para eles Jesus Cristo ainda não veio. Para eles, aquele Jesus que passou por eles era um profeta. Para muitos era só um profeta. Então, a partir dali, Jesus Cristo se doou como cordeiro. E como eles faziam sacrifícios de animais para perdão dos seus pecados, Jesus Cristo veio para abolir esta lei, cumprir esta lei, né? Para cumprir esta lei, ele se doou como cordeiro. E a partir dali, do pecado da humanidade, ele tomou para si
e perdoou todos os nossos pecados. Você creu nele como filho, unigênito filho de Deus, creu no sacrifício dele. E ele perdoa os seus pecados. Só que nós precisamos entender que se você crê na vida eterna, que haverá uma vida após essa vida, esse corpo de carne morrerá. E a partir dali você dará uma vida eterna. E se você crê nisso, e você tem uma vida após a morte, que é a vida eterna, que ele irá nos ressuscitar, porque ele ressuscitou, ele deixou esse exemplo, ele ressuscitou, então nós iremos ressuscitar. A partir daí, você não pode viver mais como você era antes de crer. Você vai batizar, vai passar pelas águas como Jesus passou e deixou o ensinamento. E você vai nascer uma nova criatura. Né? Você vai ser batizado da água e do Espírito. E será uma nova criatura. Não pecará mais. Né? Vai e não peques mais. Jesus Cristo deixou, quando ele perdoou a mulher, aquela mulher que queriam apedrejar, né? Que eram os sacerdotes que queriam apedrejá-la, fariseus e sacerdotes, e ele falou: quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou e foram se saindo um a um. E ela ficou. E aí Jesus falou para ela: vai e não peques mais, o seu pecado está perdoado. Os seus pecados estão perdoados. Então vai e não peques mais. Né? Então, para nós entrarmos no céu, se você crê na vida eterna, você crê que existe o céu, você crê que você vai entrar no céu. Então, para quem crê e vai entrar no céu, tem que ser santo, porque no céu só entra quem é perfeito. Então, Deus vai nos dar um novo corpo, uma nova vida, e é um corpo glorificado. E para você ter esse corpo glorificado, você precisa santificar aqui na terra, né? Ser santo como Jesus foi santo. Tá bom? Então, vamos à continuidade. Nós vamos ler o livro de João, capítulo 6. 7, hoje é o 7, mas vamos relembrar o capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus andou sobre o mar, isso foi falado no vídeo anterior. E Jesus declarou que é o pão da vida para aqueles que creem nele. E por conta disso, muitos de seus discípulos o abandonaram, não creram nele. Então ele falou que só vem a mim aquele que Deus enviar. Então aquele que Deus enviar vão crer em mim. E esses que creem em mim já serão salvos, terão o galardão, serão batizados pelo Espírito Santo, e através do Espírito Santo fluirá rios de água viva do seu ventre. Né? Vamos lá, vamos ler João, capítulo 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Quando ele diz aqui assim, o mundo não vos aborrece, não pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, é porque Jesus Cristo, ele testificava que as obras do mundo eram más, né? Ele falava, né? Ele declarava que as obras do mundo eram más, então ele era perseguido por conta disso. Então o mundo sentia ódio de Jesus, não gostava da forma com que ele falava. Então, e havendo-lhes dito isto, ele ficou na Galiléia, né? E aí, a partir do versículo 10, Jesus ensina no templo, né, dos tabernáculos, a dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa, e os fariseus mandam prender. Nós vamos ler aqui a partir desse subtítulo. Então, mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava.
E os judeus maravilhavam-se dele, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Jesus lhes respondeu e disse: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça, pois os sacerdotes cometiam a injustiça pelo fato de proteger a lei. Né? Na mentalidade deles, eles estavam agindo de acordo com a lei. Então, não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Ele curou o paralítico de Betesda. Foi no sábado. Eles ficaram indignados, ficaram escandalizados porque ele tinha feito algo que não era para fazer, porque era sábado. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eles pensando na mente deles que eles estavam fazendo o que era certo, o que era justo. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procura matar? Ele aí está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse? Eles estudavam tanto e eles não entendiam o que Jesus falava. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, um grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas, diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Então, uns criam que ele era o profeta, outros criam que ele era Cristo, e outros já não criam, eram incrédulos, porque achavam que Cristo não viria da Galileia, né? Segundo as Escrituras, Cristo viria de Belém. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Eles se achavam os principais, né? Os principais sacerdotes.
Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Eles não tinham nenhum pingo de compaixão, eles não tinham amor, né, ao próximo. Jesus Cristo trouxe o amor. Jesus Cristo se preocupava com a multidão. Eles não, eles ficavam no templo e a multidão tinha que vir até eles, para eles ensinarem, né? Eles iam nas sinagogas, eles estavam ali ensinando a palavra lei. E Jesus Cristo não. Jesus Cristo andava pela multidão. Jesus Cristo buscava, procurava os enfermos, os paralíticos, os cegos, né, os mudos, surdos, endemoniados, as prostitutas. E ele disse no versículo que ele não veio para os justos, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Então ele veio curar os enfermos, quem precisava, quem buscava. Quem precisava dele, quem buscava ele, quem tinha sede, tinha fome de justiça, fome de amor, fome de Deus, né? A pessoa que tinha a necessidade na alma de encontrar Deus. Aí Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi a ter com Jesus, que ele foi perguntar sobre acerca do batismo, né? Que era nascer de novo. Nós falamos em João capítulo 2. Disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Pois eles não tinham nem ideia de que Jesus Cristo nasceu em Belém, né? Jesus Cristo nasceu em Belém, e eles estavam questionando pelo fato de Jesus Cristo morar na Galileia, vir da Galileia, né? E é isso. A mensagem de hoje foi para crer em Jesus Cristo, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é o pão da vida, né? Que dele fluirá água viva, água viva do seu ventre, né? E Jesus nos promete a salvação da vida eterna, porque quem vem ao Pai tem que passar por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Então é isso. A mensagem de hoje é crer no Senhor Jesus, crer que Ele veio para a tua salvação. Ele morreu na cruz, sacrificou a sua própria carne por amor da tua alma. Essa é a mensagem de hoje. No próximo vídeo nós vamos ler João 8, que fala da mulher adulta. Tá bom? Então, peço a vocês que fiquem comigo, que me ajudem compartilhando esse vídeo, comentando, né, curtindo e se inscrevendo no meu canal. Porque, como eu disse no início, é um canal que não é monetizado. Eu preciso que, para esse vídeo o YouTube achar que é relevante, eu posso passar para mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus lida ali e comentada. E assim, vai ser só dessa forma, vocês me ajudando. Isso que não é um canal que é monetizado, tá bom? Agradeço você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.